Quando conheci o Rafael, um arquiteto de 35 anos com um talento incomum para transformar linhas em sonhos, eu, uma editora de 30 anos, fui imediatamente cativada por sua intensidade. Ele tinha uma paixão contagiante por sua profissão, mas carregava consigo uma melancolia silenciosa, uma parte de si que parecia sempre habitada por uma memória distante. Demorei alguns meses para descobrir a origem daquela sombra. Laura, sua primeira esposa, havia falecido de uma doença fulminante há 4 anos. Quando ele me contou, sua voz se tornou um fio, e seus olhos, normalmente brilhantes, vidraram-se como se revisitassem aquele quarto de hospital pela milésima vez. Eu não soube encontrar palavras. Apenas me aproximei e o abracei, permitindo que o silêncio compartilhado fosse nosso único conforto. Ela era uma artista plástica incrível, ele sussurrou, segurando minha mão com força. A vida sem ela nos primeiros anos não fazia sentido. Agora eu quero seguir em frente, mas é como se uma parte de mim estivesse sempre ancorada naquele tempo. No início entendi. Uma perda daquela magnitude não é uma página virada. É uma cicatriz que lateja com o tempo. Respeitava sua dor e admirava sua capacidade de ainda amar tão profundamente. No entanto, quando nosso relacionamento evoluiu e o tema casamento começou a ser esboçado em nossos planos, uma complexidade nova surgiu: a relação dele com a família de Laura. A primeira vez que os conheci foi em uma galeria de arte, um ambiente que respirava Laura. A irmã gêmea dela, Isabel, me recebeu com um aperto de mão firme e um olhar analítico que parecia vasculhar minha alma em busca de defeitos. O pai, um homem outrora enérgico, agora de semblante cansado, praticamente não dirigiu a palavra a mim. A sensação era clara. Eu não era a nova namorada do Rafael, mas uma impostora tentando ocupar o lugar de uma lenda familiar. Eles ainda estão se adaptando, Rafael me disse depois, tentando acalmar minhas inquietações. Laura era o centro daquela família, de tempo ao tempo. Eu quis acreditar, mas logo os sinais se tornaram mais evidentes. Em toda reunião familiar, o nome de Laura era entoado como um mantra. No Natal, enquanto eu ajudava a arrumar a mesa, via suas fotos espalhadas pela casa como testemunhas silenciosas de uma felicidade que eu não tinha partilhado. Certa vez, Isabel me puxou de lado e, com um sorriso que não alcançava os olhos, disse: "Você parece ser uma pessoa maravilhosa, mas é importante saber que o coração do Rafael sempre terá um altar para Laura." Aquela frase ecoou dentro de mim nos dias seguintes. Eu estava, afinal, disputando o afeto do meu noivo com um fantasma? Amava o Rafael profundamente, mas questionava se teria a resistência emocional para dividir não só o coração dele, mas toda a nossa vida futura, com a memória imaculada de outra mulher e sua família, que se recusava a fechar esse ciclo. Conforme os meses passavam, tentei adotar uma postura de compreensão. A família de Laura havia sido a base do Rafael por anos, e eu não queria ser a causa de um rompimento. Mas a situação escalou durante um jantar de aniversário do pai dela. A casa era um verdadeiro santuário dedicado a Laura, com seus quadros adornando as paredes e o aroma de sua tinta a óleo favorita, ainda pairando no estúdio anexo. No meio da ceia, Isabel ergueu o copo para um brinde. A Laura, cuja luz continua a guiar nossa família, e ao Rafael, que carrega seu legado com tanto amor. Todos beberam, seus olhos se voltando brevemente para mim, expectantes. Mais tarde, no carro, o silêncio era denso. "O que houve? Você ficou tão quieta?" Rafael perguntou, perceptivo como sempre. Respirei fundo, reunindo coragem. "Rafael, eu entendo o lugar que a Laura ocupa na sua história. Jamais pediria para você apagar isso. Mas eu preciso sentir que também tenho um lugar na sua vida presente. Hoje foi como se eu fosse transparente." Ele suspirou, segurando o volante com mais força. Isabel e o resto da família, eles ainda sentem a falta dela de uma forma que os cega para o presente. É difícil para eles me ver feliz com outra pessoa. Minha tentativa de compreensão começou a se transformar em um ressentimento surdo. O ápice veio quando anunciamos nosso noivado. Enquanto eu exibia meu anel com orgulho, a família de Laura recebeu a notícia com frieza. O pai dela sequer ergueu o olhar do jornal. Isabel, então, soltou a bomba. "É um pouco súbito, não acha? 4 anos parece pouco para honrar uma história como a que você teve com Laura." Aquela foi a gota d'água.
Naquela noite, discuti com Rafael como nunca. Você precisa se impor. Não suporto mais ser tratada como uma substituta de segunda categoria. E o que você quer que eu faça? Ele revidou, exasperado. Que eu corte laços com a única família que me apoiou no pior momento da minha vida. Não quero que corte laços, Rafael. Quero que você deixe claro que o seu agora tem o meu nome, que o nosso futuro importa. Naquele momento, vi a exaustão em seus olhos. Percebi que o dilema dele não era entre eu e Laura, mas entre a lealdade a um passado doloroso e a coragem de abraçar um novo começo. E a família dela, intencionalmente ou não, era um obstáculo monumental nesse caminho. As tensões atingiram um novo patamar quando, durante o planejamento do casamento, Isabel sugeriu que usássemos o mesmo cerimonialista do casamento deles, para manter a tradição familiar. Rafael, tentando agradar a todos, apenas murmurou um "Vamos ponderar sobre isso", que me gelou a alma. Ponderar, Rafael? Sério? Questionei, minhas lágrimas ameaçando transbordar. Você acha saudável reviver os detalhes do seu primeiro casamento no nosso? A discussão que se seguiu foi acalorada e infrutífera, mas o golpe mais profundo veio inesperadamente. Numa madrugada, enquanto Rafael dormia, ouvi um sussurro escapulir de seus lábios. Laura, perdoa-me. Meu coração parou. Eu sabia, racionalmente, que o luto não tem data de validade, que sonhos são territórios incontroláveis. Mas ouvir aquele nome, carregado de tanta emoção no silêncio da noite, fez com que todas as minhas inseguranças transbordassem. Será que eu era apenas um consolo, um lugar temporário até que ele se reconciliasse com o passado? A sombra de Laura já não era apenas uma memória, era uma presença viva em nossa cama. A crise final eclodiu em um jantar de domingo. A família de Laura estava particularmente nostálgica, e Isabel, olhando para mim, declarou: Espero que, quando tiverem filhos, eles herdem o dom artístico da Laura. O ambiente congelou. Antes que eu pudesse reagir, o pai dela completou: E, francamente, acho que este casamento é um erro. Rafael deveria esperar mais, honrar melhor sua primeira promessa. Olhei para Rafael, suplicando com meus olhos por uma defesa, por um gesto. Ele estava paralisado, mudo. Foi quando Isabel deu o ultimato. Se você prosseguir com isso, Rafael, não espere que estejamos na igreja. Para nós, você sempre será o marido da nossa Laura. Minha paciência se esgotou. Chega! Gritei me levantando. Minha voz tremia, mas era firme. Eu não sou um fantasma. Eu amo o Rafael e ele me ama. Isso não é uma traição. É a vida seguindo em frente. Isabel me encarou, seus olhos cheios de lágrimas de raiva. O amor de vocês não apaga uma história de uma vida inteira, querida. Rafael então se levantou, seu rosto uma máscara de dor e decisão. Chega! Ele bradou, sua voz ecoando na sala. Eu amei a Laura. Amarei ela para sempre. Mas ela se foi, e eu estou aqui, e eu amo a mulher que está ao meu lado agora. Eu mereço a minha felicidade. Nós merecemos. No carro, o silêncio era pesado. Você foi incrível, eu sussurrei. Ele respirou fundo. Não foi o suficiente. Eles me deram um ultimato. E parte de mim sente que, ao te escolher, estou fechando a porta final no mundo dela. Suas palavras me perfuraram. Eu não queria ser a causa de uma perda. Queria ser a razão de uma nova descoberta. Nos dias que se seguiram, uma serenidade dolorosa pairou sobre nós. Uma noite, encontrei Rafael no escritório, segurando um velho caderno de esboços de Laura. Eu tenho medo, ele admitiu, sua voz um fio de esperança. Medo de que, ao me casar com você, eu esteja finalmente a deixando ir. E isso parece uma traição. Ajoelhei-me ao seu lado. Amar alguém que partiu não significa viver no túmulo deles. Ela sempre terá um lugar no seu coração, Rafael. Mas eu mereço o seu presente, não apenas as migalhas da sua lealdade. Foi então que ele fechou o caderno, com uma delicadeza infinita, e o colocou de volta na gaveta. Ela sempre me dizia para não viver de saudades, mas de vivências, ele disse, suas lágrimas finalmente fluindo livremente. Se ela estivesse aqui, ela me daria um empurrão para a frente. Ele segurou meu rosto entre suas mãos, olhando-me nos olhos como se me visse completamente pela primeira vez. Eu te quero.
Quero construir uma vida contigo, sem um pé no passado. Laura é um capítulo lindo e triste da minha história. Mas você é o meu agora e o meu amanhã. Chorei. Um choro purificador de alívio e de uma alegria conquistada a duras penas. Nos dias seguintes, Rafael agiu. Enviou uma carta longa e honesta para a família de Laura, explicando que o respeito por ela não era incompatível com o amor por mim e que nossa união era uma escolha pelo futuro. Alguns cortaram relações, como Isabel. Outros, com o tempo, aprenderam a respeitar. Quando finalmente nos casamos, em uma pequena cerimônia à beira-mar, longe de qualquer sombra do passado, Rafael me olhou nos olhos ao dizer seus votos. Eu escolho você, não por falta de um passado, mas pela plenitude do nosso futuro. E naquele momento, de mãos dadas, soubemos que os fantasmas não haviam sido exorcizados, mas sim pacificados. O amor, aprendemos, não é sobre apagar histórias antigas, mas sobre ter a coragem de pegar a caneta e, juntos, com corações inteiros, começar a escrever um novo capítulo, o nosso.